O vídeo exibido ontem pela TV Cidade Verde será periciado pela Polícia Civil com a ajuda de técnicos da Polícia Federal. Nele, aparece a voz de testemunhas que contam que o carro foi alvejado por policiais logo que chegou à estrada durante a fuga dos bandidos. O carro veio, eles começaram a meter tiro, o carro caiu pro lado. A não preservação do local do crime dificultou os primeiros trabalhos de investigação. Os próprios policiais militares retiraram os corpos das posições iniciais, antes da chegada dos peritos. Mesmo depois da morte do gerente e dos assaltantes, se houve mais tiros que afastaram a população. Mataram. A perícia analisa o carro que foi usado pelos bandidos na fuga. O carro está repleto de marcas de balas. Tiros que foram disparados pelos policiais durante a operação. Há marcas na frente, na altura do para-brisa e nas portas. Apenas o bagageiro foi preservado na ação, o que fez com que um dos reféns não tivesse qualquer ferimento. As armas usadas na operação foram apreendidas, mas podem não ajudar na conclusão do caso. A maior parte dos projéteis se desintegrou com a própria força dos disparos. O corpo de Ademisto foi sepultado sem a realização de exames de raio-x e ultrassom. A falta do exame motivou a exumação do corpo. Os exames feitos no HGV ajudaram a polícia a identificar com precisão as lesões pelo corpo do gerente. Os levantamentos feitos até aqui apontam que existe uma grande possibilidade dos ferimentos do corpo do gerente terem sido provocados por tiros feitos por policiais. Boa parte das dúvidas dos investigadores deve ser respondida com a reprodução simulada, a reconstituição do crime que acontecerá na cidade de Miguel Alves, no mesmo horário em que o tiroteio aconteceu. Já está marcada essa data? Não, ainda não tem uma data para a realização da reconstituição e o trabalho, mas o que se sabe é que o trabalho pericial, Amadeu, ele responderá muitas das perguntas e que algumas dúvidas que a polícia tem hoje possam ser respondidas até mesmo antes da realização dessa reconstituição. Tamanha a precisão do laudo pericial. E você chamou a atenção para um detalhe que está na investigação, José, da questão dos tiros que foram disparados contra o carro e tiros que atingiram principalmente a parte da frente do carro, né, o motor e os vidros. E as laterais. Há uma preservação do porta-mala. O porta-mala, não há qualquer tiro no porta-mala, tanto que Se a gente mostrar a imagem, por favor, aí do carro, que a gente fez logo depois de que tudo aconteceu lá, a gente vai ver que o porta-malas está preservado. E a polícia não atirou no porta-malas. Aliás, o lugar onde o André estava e não se feriu. O André que saiu, como nós vimos mesmo, o André, que é o outro refém, estava no porta-malas, não tem qualquer ferimento, porque não há tiros que acertam o porta-malas desse carro, que é o carro que os bandidos usavam para a fuga. Os tiros acertaram as portas, acertaram o para-brisa, o motor, mas não acertam ao porta-malas do carro, Amadeu. Olha aí, ó, estilhaçados todos os vidros, né? Inclusive com algumas marcas de sangue ali. E marca de bala também aí dá para ver no capô, né? No capô do carro. Os tiros foram disparados de fora para dentro. E nas portas, a gente está vendo ali estilhaços também nas portas. Nas portas. E uma preservação do porta-malas. E isso pode gerar que tipo de possibilidade? Amadeu, a preservação do porta-malas. Vale lembrar, Amadeu, que as investigações elas continuam. Então você tem uma série de hipóteses que estão sendo investigadas. Mas diante do depoimento de uma testemunha que diz que viu os momentos que os policiais abriram fogo contra o carro, diante do vídeo que foi apresentado, que agora vai ser periciado pela Polícia Federal, que mostra tiros que acontecem depois da morte dos bandidos e do foram gerente. duas saraivadas de bala. De balas. Uma na primeira parte, quando a gente imagina aqui, quando a polícia avistou o carro, começou a disparar e tal, foi a informação, né? Aí o carro sai da pista, aí para. Aí depois, nova rajada de balas, eu imagino que na fuga de alguns dos acusados, e aí foram novos tiros. Exatamente. Então, com os depoimentos, com essas informações e com o trabalho da perícia feito até aqui, e quero frisar que é feito até aqui, porque ainda não foi concluído, ou seja, pode haver mudanças, mas o que foi feito até aqui mostra que existe uma possibilidade enorme, grande, de que esses tiros, ou de que os ferimentos, ou a maior parte dos ferimentos no corpo de Ademisto tenham sido provocados por tiros dados do lado de fora do carro, ou seja, por policiais. Sim, e o fato de não atirar no porta-malas,
Eu imagino que pode ser porque o porta-mala está na parte de trás do carro, não dá para acertar. A hipótese que a polícia investiga hoje, Amadeu, é de que a polícia militar tinha informações de que havia refém no porta-mala. Por isso eles não atiraram no porta-mala. Abriram fogo apenas para o local onde eles entendiam que haviam bandidos. Onde na cabeça deles estavam os assaltantes. Repito, isso é uma hipótese que está no inquérito, o inquérito está apurando, é uma coisa que está sendo levantada, é uma hipótese da polícia que está sendo investigada, que pode ser confirmada ou não. Confirmada ou negada, pode ser confirmada ou negada. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é contando o que é que as investigações apontam até aqui. E claro, buscando saber o que é que a polícia está apurando, investigando, e a gente está tentando, o que a gente enxerga, revelar, não é? Exatamente. Inclusive, tentando revelar aqui o andamento dessas investigações. Eu conversei agora com o secretário de Segurança Pública, o Robert Rios Magalhães, onde ele deixou isso claro. Olha, as investigações ainda não terminaram, falar qualquer coisa nesse momento... É precipitado. É precipitado, mas isso do ponto de vista da polícia. Nós estamos somos chegando às informações. Estamos tentando as informações e apurando, passando para o público. Vamos com o Tiago lá, ao lado do advogado da família, Roger Gugel. E quais são as impressões aí do Dr. Roger sobre o que foi apurado até aqui, Tiago? Bom, boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou aqui ao lado do advogado da família, Dr. Roger, como você falou, ele que nos dizia que espera a conclusão do inquérito ansiosamente para que a família e o próprio advogado possa se movimentar nesse sentido. Ainda assim, nós vamos questioná-lo, porque ele viu todos os esclarecimentos tecidos aí no estúdio, e nós estamos aqui com ele para saber qual é a impressão que o senhor tem, primeiramente, desse vídeo e depois dessas hipóteses que nosso colega Joelson Jordani e Amadeu Campos apresentaram no estúdio, que estão sendo investigadas pela polícia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Amadeu, o fato é o seguinte, juntamente com a família e em nome dela, estamos ansiosos pela conclusão do inquérito. Na verdade, em nenhum momento nos foi furtado qualquer tipo de assistência ou resposta ao atendimento diante do evento. Através da autoridade policial que está presidindo, tem nos atendido, tem respondido nossas perguntas, mas é claro, a conclusão do inquérito não é nossa. Então nós estamos confiando na expectativa de que se conclua o mais breve possível, a fim de que diminua a dor dessa família que hoje se encontra órfã de pai, que teve esse ente covardemente assassinado e hoje não está mais presente. Portanto, em nome da família, eu espero que isso se solucione, a fim de que possamos emitir alguma opinião. Agora, doutor, membros da família já disseram que a ação da polícia foi equivocada e que se a polícia não tivesse abordado o veículo naquele ponto, possivelmente o gerente tivesse sido libertado com vida. O senhor, pelo vídeo que é apresentado, avalia algum equívoco por parte da polícia? Olha, pelo que foi apresentado e pelo que tem sido ouvido, é verdade que cada pessoa pode emitir o seu ponto de vista, dos meios de prova admitidos em direito. Esse é um deles. Mas a gente tem que aguardar a conclusão para que possa emitir alguma opinião sobre o ato conclusivo. Opinar nesse momento sobre qualquer culpabilidade pode até criar um embaraço na investigação. Então, nós estamos contribuindo para que isso se conclua da forma mais plena possível. E como é que a gente pode fazer isso? Acreditando na confiança que foi dada. Então está havendo uma reciprocidade, até porque também o Ministério Público acompanha essa investigação, e estamos na expectativa da conclusão também. Em sendo confirmado que os tiros partiram da polícia, de que forma o senhor, como advogado, representante da família, pretende se movimentar? Pois não. É preciso que eu me reúna com a família e que nós deliberemos a respeito. Afinal de contas, o gerente, Ademiston, teve sua vida ceifada de forma covarde, bruta. Há uma culpa nisso aí. Então, apontar a culpa é necessário que apresente a conclusão do inquérito, mas há um interesse por parte na discussão, havendo a apresentação, a culpabilidade de qualquer, quer seja o assaltante, quer seja a polícia ou um terceiro, haverá sim um interesse nesse sentido.
Doutor Roger, obrigado pelas informações que o senhor nos prestou. A postura do advogado é, portanto, Amadeu, de só se manifestar e dizer de que forma vai se movimentar em relação à conclusão do inquérito após a sua conclusão. Tá certo, está agindo com cautela, né, e dizendo que está recebendo todas as informações da polícia. A Eli tem uma pergunta aqui para o Joelson. Diga, Eli Lopes. Joelson, eu estava ouvindo aqui a sua conversa com a Amadeu, eu fiquei curiosa. A perícia constatando a distância da bala na cabeça do gerente vai poder fazer uma avaliação mais precisa, né? De onde partiu esse tiro? Vai poder fazer uma avaliação mais precisa. Eu diria hoje, Eli, que a polícia ela tem informações muito próximas do real já em relação a esse fato, mas está se resguardando o direito de responder. Na verdade, eles respondem muito pouco sobre isso, na verdade falam nada sobre isso. Tudo que a gente consegue é através daquilo que a gente consegue apurar aguardando o resultado, nos bastidores. né, Mas essa reconstituição ela deve responder a uma série de pequenas questões que ainda restam para fechar o caso. E tem mais uma questão aqui que é a seguinte: quando tem um tiro, alguém morre, aí vamos saber qual é a bala. Essa bala é do revólver tal, polícia, é do fuzil, é da pistola. Afinal de contas, dá para identificar através da bala na cabeça dele a procedência de que arma partiu essa bala? O que os cientistas em balística dizem é que você consegue fazer isso facilmente em armas de calibre pequeno. Revólver 38, pistolas, tem pistolas. Quando parte para armas do tipo fuzil, rifle, armas que têm um poder de destruição maior, essa identificação ela se torna mais difícil. É possível você dizer, por exemplo, que um tiro partiu de uma arma específica, mais difícil dizer de um tipo de arma, mais difícil de saber especificamente de que arma ela partiu. Porque por quê, João? Geralmente os projéteis eles se destroem. Então a bala ela poder se desintegra. Ela se desintegra. Ela vira literalmente pó. Esse é o termo, é o mais próximo do real. Uma arma mais potente. Armas potentes, geralmente Caso dos fuzis. Caso dos fuzis. Que estavam sendo usados tanto por bandidos quanto por policiais naquela oportunidade. E daí maior ainda a dificuldade para se chegar à conclusão respondendo tudo. Eu diria hoje que os exames de balística, nesse caso, eles vão responder muito poucas perguntas em função dessa característica das armas de grosso calibre que estavam sendo usadas. O que mais vai definir, então? Dinâmica do crime, a dinâmica que é reproduzida pela reconstituição e a definição da posição do corpo do diademista dentro do carro, que é para essa resposta, que vai ajudar a dar essa resposta é a Polícia Federal através do exame de DNA. É o exame de tecido, massa encefálica. Saber se tinha algum do cérebro dele ficou lá no carro. Ficou no carro e saber de onde partiu o tiro que projetou esse tecido humano para aquela região do carro onde ele foi encontrado. E mais um detalhe aqui, José, que muita gente me perguntou de ontem para hoje. E aquele primeiro depoimento do André que foi dado logo após o assalto. Ele, portanto, que afirmava que ele tinha convidado o gerente para fugir e que um policial e que o gerente recebeu um tiro dos assaltantes e que um policial matou o assaltante na sequência. Este primeiro depoimento dele será ignorado? Nada daquilo que foi dito por ele naquele primeiro depoimento foi confirmado pela polícia ao longo das investigações até aqui, Amadeu. Absolutamente nada. O que a polícia concluiu é que ele praticamente não viu nada do que se passou naquele momento. Ou ele estava no porta-malas na hora da troca de tiros pesada, ou ele estava no chão, debruçado, sem ver de onde partiam tiros. A participação dele nessa dinâmica da troca de tiros, ela foi muito pouco considerada em função dessa dificuldade que ele tinha de identificar as coisas mesmo. E no segundo depoimento isso fica claro. Ele não viu pouca coisa. Porque é importante ressaltar isso, que ele mudou depois do depoimento na presença do Ministério Público. Na presença do Ministério Público, inclusive deixando lá claro que havia dado um primeiro depoimento a pedido de um policial militar. Eu queria só, Amadeu, deixar registrado aqui uma coisa que você já colocou e eu queria reforçar. É que nós estamos falando daquilo que a polícia apurou até aqui. As investigações são como uma espécie de quebra-cabeça. Eles vão se formando, vão se montando, mas à medida que há uma pequena inconsistência, eles refazem tudo isso. Então, até aqui, o que se tem é essa grande possibilidade, que pode ser confirmada ou não, com o andamento das investigações, com a reconstituição, com a finalização da perícia que está sendo feita. O DNA da Polícia Federal. Com o DNA que será entregue pela Polícia Federal. E a análise desse vídeo. E a análise do vídeo, que agora tudo isso torna-se um elemento importante nas investigações. Vamos